Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje estarei continuando com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado. Eu já expus até o capítulo 4 e hoje estarei aí fazendo a exposição de partes do capítulo 5, creio eu, que serão necessários alguns vídeos para concluir o capítulo 5. O capítulo 5 fala sobre a separação dos primeiros discípulos de Jesus. Eu tenho uma playlist deste evangelho. Inclusive, eu vou deixar o card em cima aí para você acessar os demais vídeos deste evangelho. Está aí. Os primeiros discípulos. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então Jesus, ele continuou ali na região da Galileia. Lembrando que Jesus está no início do seu ministério, Lucas registra com muitos detalhes o início da vida de Jesus, também o seu batismo, a tentação no deserto. Depois ele vai para a sua cidade de origem, onde ele foi criado, não onde ele nasceu, que Jesus ele nasceu na cidade de Belém, e depois ele cresceu ali na cidade de Nazaré. Nazaré está um pouco acima ali da região ali do Mar da Galileia. Pouca coisa. E agora Jesus está ali ao redor, ali, Cafarnaum, aquela região ali do Mar da Galileia. E esta passagem aqui, o fato aconteceu às margens do próprio mar, porque ele estava junto ao lago. Tem a palavra junto aí, para, a palavra grega, para, no grego, esta aí, tem o significado de perto, ao lado de, é um significado, junto ao lago de Genezaré. Veja que o Lucas ele não usou o Mar da Galileia, mas ele usou o termo lago, e o lago é limine, que é o termo grego e é lago mesmo. Genezaré é porque o formato do lago ele parece com uma harpa. Quem olha de cima enxerga o mar como uma harpa, e significa isso mesmo. Genezaré significa uma harpa. É um lago também chamado de Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. E ele tem 20 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura. E ele está situado a 210 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É uma região muito fértil e agradável ali da região de Israel. Então Jesus estava ali e ele começa a ensinar a multidão. Jesus, grande parte do ministério dele, ele passou ensinando. Claro, ele curava também, mas grande parte ele ensinava, pois ele veio anunciar as boas novas. O interessante é que os escritores, eles não trazem muito os ensinamentos de Jesus, mas ele ensina, grande parte. Olha aí, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Palavra aí é logos, palavra logotheos. Como a multidão estava apertando,
que ele fez? Ele viu 2 barcos, olha, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O que estava acontecendo ali? Os pescadores tinham trabalhado provavelmente à noite. No versículo 5 ele vai falar isso. Provavelmente então é de manhã, estava pela manhã. Eles tinham trabalhado toda a noite e, não havendo pegado nada, eles estavam simplesmente arrumando as redes para ir embora descansar. E aí Jesus estava ali, e como a multidão estava apertando ele, e ele precisava de ter um espaço ali para falar com a multidão, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. E o que ele faz? Entrando em um dos barcos, Jesus entra em um dos barcos, e ele escolheu justamente o que era de Simão, o barco de Pedro. O nome Simão em hebraico é Shimon, e Shimon significa rocha ou pedra. Ele era um dos apóstolos de Jesus, e Jesus escolheu justamente o seu barco. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então ele entra no barco e pede para Pedro, porque ele está falando sobre Pedro, o de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então ele foi lá e: Pedro, empurra o barco aí um pouquinho aí, para que eu fique um pouco afastado das margens do mar. E assentando, então Jesus, interessante que Jesus ele não fica de pé, talvez por causa da instabilidade ali do barco. Ele senta no barco e começa a ensinar as multidões. E o termo grego para ensinar é didasco, ou seja, é ser um professor. Então Jesus, as prédicas de Jesus era mais no sentido de ensinar. Então por isso que sempre era didasco, e não como um pregador. Interessante, quase que a gente não vê nos evangelhos o termo que Jesus pregava, mas sim como ele ensinava. E eu uso o termo didasco, que aí vem a palavra didática na nossa língua portuguesa. E ensinava do barco as multidões. Então, quando acabou de falar, aí versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Interessante é que Jesus ele termina de falar. Pedro ele não sai do lugar, apesar de estar cansado, trabalhou a noite toda, mas ele continua ali por perto. E nós não sabemos quanto tempo durou o ensino de Jesus. Talvez não foi muito tempo, a gente não sabe. O texto não diz quanto tempo, mas quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. Largo aí, a palavra largo é um termo grego, batos é um substantivo. O substantivo batos, ele significa mar profundo, profundidade. Ou seja, vai para um lugar mais profundo, Pedro. Vai para lá, vai para esse lugar mais profundo, onde o mar aí é mais profundo. E quando você chegar nesse lugar, você lança as redes. Lembrando que na vida de Pedro aconteceram 2 pescas milagrosas. Uma aqui, que é este relato, no início do ministério de Jesus e da chamada de Pedro. E a outra pesca que acontece está lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21, quando Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e Pedro convida os seus irmãos em Cristo, seus colegas, e diz: vamos pescar. E eles foram pescar. Não sei porque Pedro resolve deixar tudo e ir pescar.
E lá neste lugar também ele trabalhou a noite toda e também não conseguiu pegar nenhum peixe. Foi quando Jesus novamente pede para que eles lancem as suas redes, e eles lançaram. Só que lá eles pescaram 153 grandes peixes. Interessante, 153. E outra coisa, os peixes eram tão grandes que já não podiam suspender a rede do mar devido ao peso dos mesmos. Então, na vida de Pedro, interessante que tem dois grandes milagres, um no início do seu ministério e outro lá no finalzinho de todas as coisas, quando Deus o chama para ser cuidador de ovelhas, porque num determinado momento Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabes que eu te amo. Ele apacenta os meus cordeirinhos. Então aqui ele é convidado para ser pescador de homens, e lá no capítulo 21 do Evangelho de João ele é convidado para ser cuidador de ovelhas. São dois marcos na vida do apóstolo Pedro. Respondeu Simão, olha aí o que diz Simão, versículo 5. Respondeu-lhe Simão. Engraçado que ele chama Jesus de mestre, supervisor, superintendente. Ele não usa o termo didasco, algo dessa natureza, ou rabi. Não, eu uso mestre aqui, epistates, que é mestre ou superintendente. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então pode ver que está aí dizendo que o termo noite é nux, ou seja, nós trabalhamos toda a noite. Então veja que foi um trabalho intenso, nada apanhamos. Mas ele fala o seguinte: mas sob aí, o termo é epi no grego, que é debaixo, né? Através. Na verdade é através da tua palavra, ou seja, como o Senhor está pedindo, ou seja, através da sua palavra, o que eu vou fazer? Lançarei as redes. Então, através da tua palavra. A palavra aí, interessante que ele não usou o termo logos, ele usou o termo rema. No grego temos duas palavras para designar palavra: logos. Inclusive o Evangelho de João, ele começa, no princípio era a palavra, ele é logos. E também o rema. O logos é palavra escrita. O rema é aquilo que é proferido por viva voz, algo falado. Parece que o rema tem mais, o significado dela tem mais a ver com a palavra dita, falada. E o logos parece que é a palavra escrita. É difícil de distinguir, mas a rema é isso, aquilo que é ou foi proferido por viva voz, algo falado, som produzido pela voz. Então, diante da palavra, do som produzido de Jesus, ele ia lançar as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Então veja o milagre, porque o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele deu ordem ao cardume de peixes que estava no lago para virem ao encontro de Pedro.
ao barco de Pedro. Isto Jesus fez para mostrar para Pedro com quem ele estava lidando. Ele não estava lidando com um simples homem. Ele estava lidando com o Filho de Deus, que tem todo o poder. Claro que, como homem, Jesus ele não agiu como Deus. Os sinais que ele fez por obra do Espírito Santo, para mostrar assim que ele tem poder. E o termo ir a pique aí é ir ao fundo, submergir. Então, ele fez sinais para os companheiros, os pescadores. Olha aí que companheiros, metorros. Metorros é associação, companheiro do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos. Então os dois barcos vieram cheios a ponto de quase submergirem. Prosseguindo, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Uma coisa que chama atenção aqui nesse texto é o seguinte: quando Pedro ele se prostra aí, ele não prostra no sentido de adoração, porque o termo para adoração é proskinel, termo grego para alguém que se prostra diante de outra pessoa no sentido de adorar, é proskinel. E o interessante é que Lucas ele não usa o termo proskinel, ele usa o termo prospito. E prospito, esta palavrinha grega aí, são de origem de duas outras palavras gregas. Prospito é cair perante, prostrar, reverenciar. Ele ficou amedrontado diante daquela situação. Então ele prostrou-se no sentido de cair, no sentido de fazer reverência, não no sentido de adorar. Por isso é que ele... Então, quando Lucas usou o termo prospito, justifica muito bem o que ele fala para Jesus. Olha, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Porque se ele tivesse caído aos pés de Jesus no sentido de adorar, que é proskinel, ele não teria pedido a Jesus para se retirar da sua presença. Na verdade, ele teria pedido a Jesus perdão dos seus pecados. Se ele tivesse ali no sentido de proskinel, adorar, ele teria dito para Jesus desta maneira: Senhor, me perdoa, porque sou um homem pecador. Mas Pedro, ele não pediu perdão dos seus pecados. Ele só disse: Senhor, retira-te de mim. E retirar aqui é sair, saia da minha presença. Ele pediu Jesus para sair da presença dele, porque ele se sentiu um pecador. O termo aí, o adjetivo é hamartolos, um pecador. Claro, ele reconhece Jesus como Senhor, ele usa o termo kurios, essa palavrinha aqui, kurios, mas ele não pede perdão dos pecados. Na verdade, ele reconhece que é um pecador, mas ele pede: Jesus, saia da minha presença, porque eu sou um pecador. Talvez, devido a isso, mais na frente, Jesus uma vez, quase no finalzinho ali do ministério de Jesus, aproximando a sua morte, quando Jesus fala para Pedro que ele ia negar ele 3 vezes, Jesus fala assim: olha, o dia que você converter, quando você se converter, Pedro, confirma isso para os teus irmãos. Mas vamos lá, para nós encerrarmos aí. Pois à vista, por que ele diz para o Senhor retirar, sair da presença dele? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Interessante. O termo aí apoderou, admiração, apoderou, são 2 palavras gregas aqui que compõem admiração e apoderou.
Apoderar aí é abarcar, circundar, envolver-se, tomar conta. E o termo admiração é thambos. Thambos é ficar imóvel, espantado. Eles ficaram espantados diante daquilo, ou seja, trabalharam a noite toda e Jesus somente com uma palavra, ele disse e algo aconteceu. E não somente Pedro ficou admirado, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Os dois aqui eram irmãos, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Sócios aqui é koinonos, a palavra grega koinonos é companheiro, sócio mesmo, colega, associado, seu sócio. Disse Jesus a Simão: não temas. Ou seja, provando aí que Pedro ficou com medo diante daquilo que aconteceu. O termo é phobel, estar com medo, amedrontado. Por isso Jesus, não temas. Doravante. Doravante aí são duas palavras gregas, num e apo, que significa o seguinte: de agora em diante você será separado, serás pescador de homens. Então, doravante significa ser separado, apartado, colocado à parte. E a outra palavra é nesse tempo presente, ou seja, agora, de agora em diante, você vai ser apartado, separado para seres o que? Um pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então parece que os quatro aqui, e arrastando eles os barcos, eles quem? Os nomes que foram citados no versículo anterior: Tiago, João, que eram sócios de Pedro, eram companheiros de Pedro, então, e arrastando eles os barcos, então, provavelmente os três, sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, provavelmente nesse primeiro momento aqui, Tiago, João e Simão, eles deixam a pescaria de serem pescadores, e a partir desse momento eles se tornam discípulos de Jesus, apóstolos do Mestre amado. Então está aí mais um vídeo. No próximo eu estarei falando aí a respeito da cura de um leproso. Isso mesmo, deixa eu ver aqui. Isso, a cura de um leproso. É o assunto do próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.